Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos encerrando a semana e hoje nós vamos fazer aí a correção de algumas atividades do livro de gramática. Essas atividades foram solicitadas na semana passada, mas aí como nós tivemos um feriado e não tivemos nossa aula terça-feira, elas ficaram por ser corrigidas hoje, tá bom? Então, pegue seu livro, acompanhe a correção. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até 11 horas, tá bom? Você pode encaminhar sua dúvida pelo WhatsApp. Você que está aí no sistema remoto, não deixe de mandar foto da sua atividade antes de fazer a correção, combinado? Então, vamos lá. 68 a 70 e depois páginas 78 a 82. São as páginas trabalhadas aí por nós. Primeiramente, o primeiro grupo ali de páginas, as atividades são sobre ato, ditongo e tritongo. É um conteúdo que nós vimos aí no bimestre passado, né? Encontro e desencontro de vogais. Vamos lá? Encontros de vogais e semivogais. Quais são os encontros que nós trabalhamos? É ditongo e tritongo. E hiato é um desencontro, que ele separou aqui, inclusive, primeiro as atividades sobre os encontros e depois o desencontro. Vamos lá. Primeira questão. No capítulo anterior, vimos que a sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que produzimos em um só impulso de voz. Na língua portuguesa, a vogal constitui a base das sílabas. Assim, em uma mesma sílaba, só pode haver uma vogal. Em uma palavra como pai, constituída de uma única sílaba, temos apenas a vogal A. Nesse caso, o I é considerado semivogal, pois é pronunciado de maneira mais fraca. Analise os substantivos a seguir e identifique aqueles em que há o encontro de vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, veja só, um enunciado apenas, nós já retomamos aí diversos conceitos que nós vimos no semestre passado. Nós vimos aí a sílaba, a questão da sílaba, que é pronunciada aí em um impulso de voz, né? Nós vimos o encontro aí de vogais, nós não temos o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Uma sílaba pode ter apenas uma vogal, então nós temos o encontro de uma vogal e semivogal, o tom e o semitom. A semivogal é pronunciada de forma mais fraca que a vogal, né? Então, aqui nós vamos encontrar esses encontros de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Você se recorda qual é o nome desse encontro? O encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba é o ditongo. Vamos lá. A saída. Veja só, se você separar a sílaba saída, veja que o impulso de voz sa, outro impulso de voz i. Então, eu tenho duas sílabas, então são duas vogais que estão em sílabas separadas. Então, aí não é o encontro de uma vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, A nós não vamos marcar. B, rua. Da mesma forma, rua. Eu tenho aí duas sílabas. Veja só, para nós identificarmos isso, a gente vai pronunciar aí a palavra de forma mais lenta para nós conseguirmos ver aí direitinho a separação silábica, né? Porque ao pronunciarmos aí que nós conseguimos identificar melhor, de forma mais clara, como é feita essa divisão, tá? Vamos lá. Carteira. Veja só. Aqui no ei, eu pronuncio junto tei, carteira. Então, eu tenho uma sílaba, outra sílaba e outra sílaba. Aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas, o e e o i, carteira. Então, aqui a C nós vamos marcar. Pão. Pão é uma palavra que tem uma sílaba só, é uma palavra monossílaba. E eu tenho uma vogal e uma semivogal aqui juntas, tá bom? Pão. D também vai marcar, nós vamos marcar. Moeda. Veja só, ao pronunciar, nós percebemos bem que há uma divisão aqui, ó. Moeda. Então, são duas vogais. Então, não há encontro aqui de vogal e semivogal, e sim um desencontro.
de duas vogais. Praia. Veja só, praia. Eu tenho uma divisão silábica aqui, ó. E na última sílaba eu tenho encontro de uma vogal e uma semivogal. Aqui, inclusive, a semivogal vem antes da vogal, tá? O encontro de vogal e semivogal não tem ordem certa, tá bom? A semivogal pode vir antes ou depois da vogal. F também, nós temos esse encontro. Mãe, mãe, monossílaba. E eu tenho aqui o encontro de uma vogal e uma semivogal. Agência, agência. Veja só, no final eu pronuncio ya, está junto, na mesma sílaba, agência. Aqui, mais uma vez, a semivogal vem antes da vogal, mas nós temos o encontro aqui, marquemos aqui H. País, eu tenho aqui país e não pais, tá? País, separado aqui, ó, hiato. Saúde, também, saúde. Então, as respostas aqui são C, D, F, G, H. 2. Os encontros de vogais e semivogais no interior das sílabas podem ocorrer de duas formas: ditongo e tritongo. Nós temos aí essas duas formas de encontros vocálicos. Ditongo é a combinação de uma vogal e uma semivogal, ou semivogal e vogal, veja só a ordem, tanto faz, na mesma sílaba, como ocorre nas palavras que você destacou na questão anterior. Já tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal na mesma sílaba, tá bom? Como ocorre em Uruguai, eu tenho a semivogal, vogal, semivogal. Nesse caso, a vogal é pronunciada com mais força. Uruguai. Veja só, o A, que é a vogal, é pronunciada de forma mais forte. Aqui tem uma ordem, semivogal, vogal, semivogal. Ditongo não, pode ser semivogal, vogal antes, não tem problema. Aqui, nós temos as classificações dos ditongos. Veja só. Formalmente, os ditongos são classificados em orais ou nasais, crescentes ou decrescentes. Vamos ver o que é isso? Os ditongos orais são compostos de vogal oral, como mingau, sai, feito. Os nasais são compostos de vogal nasal, como empõe, mamão, mamãe. Veja só, o som anasalado, quando nós falamos põe, sai, é para fora, né? Assim, entre aspas, né? A grosso modo falando, nós temos o som aberto para fora, ele é oral. O nasal é um som mais fechado, anasalado. Crescentes, compostos de semivogal e vogal. Semivogal não é o tom mais fraco, vogal não é mais alto, vai crescer o som do mais fraco para o mais forte, certo? Então, é crescente. O decrescente, por sua vez, é quando eu tenho primeira vogal e depois a semivogal, vai cair, né? Veja só, crescente, compostos de semivogal e vogal, nesta ordem, como em pátria, espécie, planície. Decrescentes, compostos de vogal e semivogal, nesta ordem, como em seu, maio e prometeu. Agora, a partir disso, numere os ditongos observando a classificação. Ditongo oral crescente, ditongo oral, primeiro, ditongo oral decrescente, ditongo oral crescente, ditongo nasal decrescente e ditongo nasal crescente. Essas são as classificações do ditongo, tá bom? Aí nós vamos marcar aqui em cada uma dessas letras qual é a classificação. Já marquei aqui para nós os ditongos, para não perdermos tempo aqui na aula. Vamos lá. Circuito.
nós temos aqui primeiro uma vogal, depois uma semivogal. Portanto, é ditongo oral decrescente. Agora, em aquático, primeiro eu tenho a semivogal, depois a vogal. Então, é crescente. E detalhe, ambos são orais, né? O som é aberto. Letra, troquei aqui, ó, já fui para C. Vamos aqui para B, para não irmos fora de ordem, tá? B. Série. Aqui nós temos um ditongo oral e ele é crescente, tá bom? Nós temos aqui primeiro a semivogal, depois a vogal. 2. C nós já vimos. D. Ouro. Eu tenho primeiro a vogal, depois a semivogal. Então, é oral decrescente. Letra E. Cãibra. Veja só, eu tenho até o tio ali que me mostra que o som é anasalado, né? Às vezes nós temos o tio, às vezes nós temos a letra M, a letra N. Veja só, cãibra. Nós temos um som nasal, é um ditongo nasal decrescente. Eu tenho primeiro a vogal, depois a semivogal, tá? O A sempre vai ser vogal, ok? 3. F. Guano. O A sempre vai ser vogal. Então, aqui nós temos o crescente nasal, também, ó, guano. O som é fechadinho, é anasalado, é nasal, tá? 4. G. Cantavam. Veja só, observe bem. Nós temos que tomar muito cuidado, né? A questão do ditongo e o dígrafo, né? Aqui no caso do M, nós podemos perceber, veja só, que este M aqui tem o som de U, que é uma semivogal. Cantavam. Então, aqui eu tenho um ditongo, e esse ditongo, ele é nasal, como eu disse, às vezes o M vai me indicar o som nasal, e é decrescente. Eu tenho primeiro a vogal, depois a semivogal, tá? O M aqui, para você ver, o M aqui é uma vogal, uma semivogal, tá? Então, não é consoante. 3. Isso pode confundir um pouco, mas basta você refletir que tem total sentido, tá? Então, aí na letra G é 3. H. Jogavam. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá bom? Também é 3. I. Quando. Aqui o que muda? Muda que primeiro vem a semivogal e depois a vogal, tá? Então, é 4. É crescente, semivogal primeiro, depois a semivogal primeiro, depois a vogal. J, muito. Eu tenho ditongo nasal decrescente, primeiro vogal, depois semivogal. O U aqui é vogal, o I semivogal, tá? Refém. Primeiro nós temos a vogal, depois semivogal. Primeiro é o M aqui, tem o sonzinho de I, da semivogal I, refém. Basta você pronunciar que você vai observar. L. Deixa. Agora, nós já temos um ditongo oral. Deixa. Eu tenho primeiro a vogal, depois a semivogal. Então, eu tenho decrescente 1. M. Artéria. Aqui é crescente. É oral, crescente. Número 2. N. Gratuito. Nós temos aqui o ditongo oral decrescente, tá bom? Primeiro eu tenho vogal, depois semivogal. O, propõe. Eu tenho tio, me indica aí um ditongo nasal, e este aqui é o decrescente, tá? P, por último, léu. Léu é um ditongo oral, aqui é decrescente. Primeiro tem a vogal, depois a semivogal, tá? Semivogal aqui é o U, léu. 3. Na fala cotidiana, os ditongos representam variações interessantes que caracterizam o português brasileiro. Em grupo com seus colegas e o professor, analisem a presença de ditongos nos grupos de palavras
a seguir. Veja só. Beijo, cheiro, peixe, caixa. Ouro, calouro, amor. Paz, mês, nós. Então, vamos analisar aqui a presença dos ditongos. Beijo, cheiro, peixe, caixa. Ouro, calouro, amor. Agora aqui, professora, paz, mês, nós. Aí nós temos ditongo? É isso que nós vamos analisar aqui. Se eu te falar que algumas variações, sim, você vai acreditar. Na fala, vez ou outra, nós escutamos isso. Veja só. Paz, mês, nós. Já ouviu? Eu tenho certeza que já. Então, aqui em algumas variações, como aqui mesmo a questão diz, né? Variações interessantes, a presença do ditongo, né? Mesmo sem ele existir propriamente dito. E nestas outras aqui, marcar aqui também, né? Nestas outras A e B, você já ouviu? Beijo, cheiro, peixe, caixa. Veja só, a semivogal vai sumir, né? Beijo. Ao invés de falar beijo, fala beijo. Ouro, calouro, amor. Veja só, some a semivogal, que ele no caso é o I, no primeiro na letra A, e na B o U, né? E na C não tem, mas nós colocamos pais, mês, nós. Então, que conclusão nós podemos chegar aqui? No item A, observamos o apagamento da semivogal do ditongo, que ocorre na sílaba tônica. O mesmo acontece no item B. A diferença é porque a semivogal em A é I e na B, U. Por fim, no item C, percebemos a formação do ditongo nos monossílabos tônicos terminados em S. Pessoal, veja só que nós temos duas barras aqui, viu? Então, é o som. As barras indicam o som, porque professora Paz termina com Z, não com S, mas o som é paz, é o som de S. Esse som é representado aí pelo S e as duas barras, tá bom? Quando tratamos de fonema, do som, nós devemos sempre marcar aí com as barras. Nós vimos isso em algumas atividades aí no próprio livro de gramática, tá? Se você quiser voltar um pouco aí para ver, já foram corrigidas as atividades, eu já mencionei isso para vocês, tá? Então, é isso. Quarta questão. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela em que uma das palavras possui ditongo nasal. Aí nós já falamos isso já no início da atividade, né? Nós temos o ditongo nasal e o ditongo oral, né? O ditongo nasal, ele é fechado, anasalado. Mas por que, professor, é anasalado? Porque o ar, quando nós falamos, nós precisamos do ar para falar, né? O ar, ele sai tanto pela boca quanto pelo nariz na hora de pronunciarmos, tá? O oral, por exemplo, o ditongo oral, o ar sai somente pela boca, tá bom? Então, vamos lá. Igual, reeleger, quis. Aqui nós temos igual. Igual é um tritongo. Reeleger. Nós temos aqui, nós sabemos que quando as vogais são iguais, elas ficam em sílabas diferentes. Então, nós não temos ditongo aqui. Ditongo é quando nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, certo? Ali é um hiato. Quis. O U aqui não participa de ditongo porque o QU aqui é um dígrafo, tá? Então, nós não temos ditongo nasal aqui. Caótico é hiato. Paraguai, tritongo. Veia. Eu tenho aqui um ditongo, porém ele não é nasal, ele é oral. Veia. O som sai somente pela boca. Triunfo. Nós não temos aqui encontro de vogais, encontros vocálicos. Temos o desencontro.
unfo. Cada vogal é uma sílaba. Saguões, tritongo. Iguaizinhos. Iguaizinhos. Nós temos aqui tritongo. Quieto. Quieto. Que o aqui é dígrafo. O I está nessa sílaba, mas o E está separado, além de não ser nasal. O som não é anasalado. Veja só, quieto. Viajante. Primeiro eu tenho aqui um hiato, cada um em uma sílaba, cada vogal em uma sílaba. Aqui eu tenho o dígrafo, eu tenho duas letras, um som só, viajante. Então não encontro vocálico. Falavam. Agora nesse finalzinho aqui eu tenho um ditongo e ele é nasal. Lembra que eu disse que o ditongo nasal, ele vai ser representado aí, nós vamos ter ou tio, ou a presença do M ou N, falavam. Então, veja só que eu tenho o som do U no final, que é o semivogal, falavam. Então, o ditongo nasal, letra D é a nossa resposta, tá? Que sai ouro tênue. Também não temos nenhum ditongo nasal aqui, resposta letra D. Não há tritongo em... Tritongo é o quê? Encontro de semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba. Averiguou. Olha o tritongo aqui. Saguão. Olha o tritongo aqui. Boiada. Eu tenho três vogais aqui, né? O, I, A. Será? Eu tenho boi. Eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas na mesma sílaba, então é ditongo. O A em outra sílaba, boiada. Então, veja só, não tenho tritongo, tá? Então, letra C é minha resposta. Iguais, tem tritongo aqui, paraguaio, tritongo aqui. 6. Em todas as palavras ocorre ditongo, exceto em... Nós vamos ver as que possuem ditongo, aquela opção que não tiver ditongo, aí nós marcamos, tá? Série, nós temos aqui um ditongo, nós até já vimos essa palavra em uma questão aí só sobre ditongo. Perspicácia, aqui nós temos um ditongo no finalzinho da palavra. Relógio, mais um ditongo aqui. Salário, eu tenho um ditongo aqui. Saída, saída. Eu tenho uma sílaba sa, outra sílaba i. Eu tenho desencontro aqui, cada vogal está em uma sílaba. Então, é hiato. Então, a nossa resposta é a B, porque eu tenho um hiato aqui, não ditongo. Márcia, nós temos aqui um ditongo, mas a saída nos entrega a resposta, tá? Que é hiato. Nas outras, nós temos conceito, estou, cautela, museu, ânsia, vácuo, negócio, elegância, couro. Somente a B que nós temos um hiato ali. Agora, vamos falar sobre o hiato, desencontro de vogais. Na palavra saída, as vogais A e I ocorrem em sílabas diferentes, o que caracteriza um hiato. Assim, na prática, o hiato não é propriamente um encontro de vogais, mas o desencontro delas. Essa separação, indicada na fala, mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Agora, analise as palavras a seguir e indique se apresentam ditongo, tritongo ou hiato. Vamos classificar aqui, tá? Lagoa. Lagoa. Veja só, lagoa. Vou pegar a caneta que eu acho que vai ficar melhor aqui para nós separarmos as sílabas, né? Aqui eu tenho hiato, porque lagoa. Separação aqui, o desencontro, né? De uma vogal e outra vogal. Hiato. Paraguai é o nosso exemplo mais utilizado, né? De tritongo. Paraguai.
País. Hiato, olha a separação aqui, ó. País. Cada vogal é uma sílaba. Fortuito. Fortuito. Eu tenho um encontro aqui de uma vogal e uma semivogal, então é ditongo. Ciúme. Veja só, cada vogal em uma sílaba. Ciúme. Rua. Hiato também. Partiu. Partiu. Mesma sílaba, ditongo. Ouviu. Aqui eu tenho ou, um ditongo, viu, outro ditongo, tá bom? Reeleger. Reeleger. Nós temos aqui um hiato entre esses dois S. Cooperar também, quando nós temos duas vogais iguais, cada um em uma sílaba, né? Então, se há o desencontro é hiato. Construído. Hiato também. Apaziguei. Final aqui é tritongo. Prévio. Ditongo no finalzinho aqui, ó. Poético. Poético. Hiato. Reagir. Hiato também. Saleiro. Ditongo aqui. Tênue. Aqui no finalzinho nós temos um ditongo. Água. Ditongo. Coeso. Hiato. Dói. Ditongo. Múmia. Ditongo, bem aqui, ó. Múmia. Saúde. Hiato. Saída. Também hiato. É, inclusive, o exemplo aqui, né? Foi utilizado. Rua. Hiato também. Que inclusive está na letra F, está aqui na X também. Repetiram aí a palavra. Agora nós vamos para as atividades sobre adjetivo. Adjetivo é aquela classe de palavras que nós vimos que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe alguma característica, né? Especificando aí o sentido do substantivo. Primeira questão. Complete com o adjetivo adequado. Observe o exemplo. Aqui nós temos uma locução adjetiva. Veja só, trabalhador da indústria. Eu tenho duas palavrinhas, né, que funcionam aí como adjetivo. Eu peguei, né, o livro pegou aí essas duas palavrinhas e transformou em uma só, né? Trocou aí por um adjetivo só. Industrial, trabalhador industrial é o mesmo que trabalhador da indústria. Então, temos aí algumas palavras em que há uma locução adjetivo e um adjetivo que são equivalentes, tá bom? Não são todos os casos, mas nesses aqui nós temos. Veja só. Então, trabalhador da indústria, trabalhador industrial. Planta da água, planta aquática. Pessoa sem atividade, pessoa inativa. Sem atividade, inativa. Produto de fábrica, produto fabril. Porto do rio, fluvial, porto fluvial. Animal da noite, animal noturno. Ave de praia, ave praieira. Tratamento do cabelo, tratamento capilar. Proteção do meio ambiente, proteção ambiental. Hábito de alimentação, hábito alimentar. População do mundo, população mundial. Fluxo de energia, fluxo energético. Movimento da Terra, movimento terrestre. Temperatura do Sol, temperatura solar. Então, veja só que nós temos adjetivos aqui equivalentes, né? Uma palavrinha só equivalente àquela locução adjetiva da questão. 2. Observando as expressões destacadas nas orações seguintes, encontre o adjetivo mais adequado. Veja o exemplo. Aqui, da mesma forma, né? Mas aí você vai reescrever a frase, a oração.
O país está sem governo. Ele está desgovernado. O policial estava sem arma. Ele estava desarmado. Esta capa está sem cor. Esta capa está incolor. A comida está sem cheiro. Essa daqui a gente tem que lembrar da aula de ciências que fala, né? Que a água é sem gosto, sem cheiro, sem cor, né? A comida está sem cheiro, ela está inodora. A água pura é sem gosto, a água pura é insípida. Nós quase não usamos, né? Pode acrescentar aí agora no seu vocabulário, tá? Inodora e insípida. 3. Como vimos, os adjetivos se ligam a substantivos acrescentando-lhes alguma qualidade, característica, etc. Mas você sabia que esse sentido acrescentado pode mudar conforme a posição do adjetivo? Isso é muito interessante, pessoal. Se colocado antes ou depois do substantivo, para perceber isso, analise as situações a seguir e explique com suas palavras o sentido expresso pelos adjetivos destacados em cada situação. Então, para você ver, a depender do lugar que você coloca o substantivo, antes ou depois a depender do lugar que você coloca o adjetivo, corrigindo, né, antes ou depois do substantivo, você diz algo diferente. Então, a intenção e o que você vai dizer muda. Veja só os exemplos. 1. Paulo se tornou um homem grande. 2. Paulo se tornou um grande homem. Há uma diferença. Veja só, as palavras ali são as mesmas, porém, na 1, o adjetivo está depois do substantivo e na 2, antes. Quando eu digo para você, Paulo se tornou um homem grande, nós já concluímos que ele se tornou um homem alto, né? O mesmo que alto. Agora, Paulo se tornou um grande homem, quer dizer que ele se tornou uma pessoa, né, exemplar, né? Ou uma pessoa notável. Veja só, em 1, adjetivo permite a compreensão de que Paulo é um homem alto. Em 2, que ele é um homem notável. B. 1. Renata é uma mulher pobre. Renata é uma pobre mulher. Em 2. Mais uma vez, mudou de lugar, mudamos aí também a compreensão. Renata é uma mulher pobre. Quer dizer que ela, né, tem poucas condições econômicas. Agora, que ela é uma pobre mulher, quer dizer que ela é uma coitada, né? É a conclusão que nós tiramos aí a partir somente da mudança do lugar do adjetivo. Em 1, o adjetivo permite a compreensão de que Renata é uma mulher que dispõe de poucos recursos. Em 2, o adjetivo possibilita a compreensão de que o enunciador observa Renata com certa compaixão. E você vai colocar essas respostas com suas palavras, tá bom? O próprio enunciado diz isso. Gabarito é para nos ajudar, mas o que vale ali é a sua compreensão, suas palavras, a sua explicação. 4. Embora pareça simples, a classificação das palavras em categorias requer uma observação atenta da situação em que elas são usadas. Pensando nisso, analise o emprego da palavra humanos nas seguintes frases. Humanos e macacos evoluíram a partir de um mesmo ancestral, os primatas. Vestígios humanos podem ser considerados fontes históricas. Veja só, a palavrinha é a mesma, humanos e aqui humanos, mas tem uma diferença muito grande entre elas, sabia? Cada uma ali pertence a uma classe de palavras. Veja só, vamos ver o que a questão diz. Em ambas as frases, a palavra humanos deve ser classificada da mesma forma? Explique. Não. Veja só na primeira frase. Humanos e macacos evoluíram a partir de um mesmo ancestral, os primatas. Humanos ali refere-se às pessoas, né? Não é característica. Ali nós temos um nome, né? É um nome, é um substantivo, melhor dizendo, é um substantivo. Humanos ali se classifica como substantivo. Agora, quando eu digo vestígios humanos, humanos é um adjetivo, porque não são quaisquer vestígios, são vestígios humanos. Essa palavrinha está caracterizando vestígios, que é o substantivo.
Então, humanos ali é adjetivo, enquanto na primeira frase humanos é substantivo, na segunda é adjetivo. Não, a resposta, né? Não, na frase 1, humanos funciona como substantivo, enquanto em 2 funciona como adjetivo, qualificando o substantivo vestígios. 5. Nesta atividade, você tentará descobrir quais são as palavras, substantivos ou adjetivos, que deverá escrever na cruzadinha da página seguinte, tendo em vista as dicas fornecidas abaixo. Para enriquecer o seu estudo, utilizaremos o tema pré-história como fonte de informação. Se achar necessário, consulte o tema no seu livro de história. Aqui coloquei as regrinhas, as orientações e as palavras cruzadas na mesma página para facilitar, né? Vamos lá. Horizontais, né, são as deitadas, e verticais são as, entre aspas, em pé, né, as que ficam aí em pé. Primeiro, letra 1, horizontal, isso daqui, ó. Adjetivo que qualifica as pinturas feitas no interior de cavernas. Pinturas rupestre. Veja só, aqui é pintura rupestre, né? Porque está no singular. É o nome dessa pintura. A qualidade, né? A especificação dessa pintura. Não é qualquer pintura, aquela que nós encontramos lá no interior das cavernas. São as pinturas rupestres, né? Então, o adjetivo aí é rupestre. 2. Marcas, objetos, fósseis produzidos pelos primeiros seres humanos que permitem estudar a nossa origem. Substantivo flexionado no singular. Agora, nós temos aqui, ó, o 2, cadê? Aqui, ó. Nós vimos até na questão anterior, são os vestígios, mas aqui está no singular, vestígio. 3, bem aqui, 3. Substantivo coletivo que designa todos os seres humanos, humanidade. 4. Substantivo que designa a principal descoberta, veja só, 4 aqui. Principal descoberta realizada pelos seres humanos na pré-história. Pessoal, depois que foi descoberto isso, a história da humanidade deu uma guinada, né? Então, é o fogo, tá bom? Foi a principal descoberta realizada pelos seres humanos na pré-história. 5. Substantivo comum empregado para nomear os seres que não pertenciam propriamente ao gênero Homo, mas andavam sobre 2 pés, tinham o corpo coberto de pelos e o cérebro muito pequeno. Isso aqui, se você não lembrar, vai ter que olhar lá no livro de história, sim, tá? São os australopitecos. Agora, as verticais. Veja só, 1. Período que vai do surgimento do ser humano até o desenvolvimento da escrita. É um substantivo. É o nome desse período. É justamente a pré-história. 2 aqui. Adjetivo flexionado no plural, empregado para qualificar os seres humanos quando estes deixaram de ser nômades. Veja só, o ser humano era nômade, ele ficava de um lado para o outro buscando recursos para sobreviver. Mas chegou um momento que ele deixou de ser nômade, ele fixou-se ali em um lugar só. Ele passou a ser sedentário, tá bom? Mas como está no plural, sedentários. Agora, 3 aqui, substantivo flexionado no plural, que designa de forma geral os objetos produzidos pelos seres humanos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, os instrumentos. 4. Adjetivo que qualifica o substantivo feminino revolução, quando este designa desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais ocorrido na Idade da Pedra Polida. Qual é o nome aí dessa revolução que aconteceu aqui na Idade da Pedra Polida? A Revolução Neolítica. E, por fim, adjetivo empregado para caracterizar o ser humano que produzia instrumentos mais aperfeiçoados. Tinha o cérebro maior que o do Homo habilis e também era mais alto. Foi o primeiro a usar o fogo em benefício próprio.
para se aquecer e cozinhar os alimentos. O uso desse adjetivo se deve ao fato de esses seres humanos possuírem a postura ereta, Homo erectus. E terminamos aqui a cruzadinha. Sexta questão. O parágrafo abaixo foi retirado de um livro didático de história do 6º ano. Leia-o com atenção e responda as questões propostas. Com a Revolução Agrícola ocorrida no Neolítico, primeiramente foram cultivados o trigo, a aveia e a cevada. Para facilitar o cultivo, as pessoas procuravam as terras próximas dos rios, que eram mais férteis. Isso fez surgir os primeiros aglomerados populacionais, que tinham na união da população uma arma defensiva, além de uma melhor produção. Nesse parágrafo, a palavra cultivados está flexionada em qual gênero e número? Quando falamos em gênero, masculino e feminino, número singular plural. Veja só, foram cultivados, masculino plural, né? Masculino cultivado e plural dos. A palavra cultivados está no masculino plural. B. Por que essa palavra está flexionada dessa forma? Veja só, vamos ler novamente. Com a Revolução Agrícola ocorrida no Neolítico, primeiramente foram cultivados o trigo, a aveia e a cevada. Nós temos aqui, o que foi cultivado? O trigo, masculino, a aveia, feminino, e a cevada, feminino. Mas como eu tenho um elemento no masculino, essa minha palavrinha precisa concordar com todas. A regra é que ela vá para o masculino é plural, tá bom? Então, cultivados o trigo, a aveia e a cevada. Então, para concordar com os substantivos que a acompanham, trigo, aveia e cevada. Isso acontece, outro exemplo, só para ficar mais claro para vocês. Quando nós temos mais de um elemento ali, e o adjetivo vai concordar, se nós temos um que seja no masculino, tudo tem que concordar ali com no masculino plural. Veja só, fui ao mercado e trouxe algumas sacolas. Nelas tinha arroz, o arroz, a carne e as verduras. O arroz, a carne e as verduras. Veja só, se eu coloco pesado, que é aí um adjetivo, vou até trocar as verduras. Vou colocar o arroz, a carne e deixa eu ver uma outra palavra aqui que seja no feminino. Mandioca. Estavam pesados o arroz, a carne e a mandioca. Pesados tem que ir para o masculino plural para concordar com os três. Agora, se eu tivesse somente palavras no feminino, estavam pesadas a mandioca, a carne e a verdura. Vou colocar verdura, porque é o que eu tô lembrando agora. Estavam pesadas. Agora concordou no feminino, porque só tenho elementos femininos. Mas se eu tiver um masculino, eu preciso concordar masculino plural, tá bom? Passemos para 7. Leia o texto abaixo. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. Se a celebridade X está saindo com o ator Y, isso não tem nenhum interesse público. Mas, dependendo do que seja X e Y, é de enorme interesse do público ou de um certo público, numeroso, pelo menos. As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse público, mas quase não despertam interesse a não ser dos entendidos. O jornalismo transita entre essas duas exigências, desafiado a atender às demandas de uma sociedade e ao mesmo tempo massificada e segmentada, de um leitor que gravita cada vez mais perto em torno de seus interesses particulares. A palavra público é empregada no texto ora como substantivo, ora como adjetivo. Exemplifique cada um desses empregos com passagens do próprio texto
e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção. Veja só, há notícias que são de interesse público, não é qualquer interesse, é o interesse público de todos, e há notícias que são de interesse do público. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo, tá? Veja só, uma diferença aí muito grande. Ele ainda explica aqui no texto, né, que as decisões do Banco Central são de interesse público, de todos. Agora, uma fofoca é de interesse do público, de um público específico, né? Então, na frase, há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público, a palavra público é usada na primeira ocorrência como adjetivo, relacionando com o substantivo interesse, e na segunda como substantivo, inserido na locução adjetiva do público, certo? Então, aqui é substantivo e ali adjetivo. E terminamos aqui a correção das nossas atividades de gramática. A aula ficou um pouco mais extensa, porque eram muitas atividades, mas estou disponível no plantão para qualquer dúvida, tá bom? Que você tiver, das 7 às 11. Não deixe de mandar suas atividades para o e-mail, tá bom? Então, até a próxima aula, bons estudos para vocês e um ótimo final de semana.